Saudações a todos. Vamos buscar, para refletirmos, para o nosso entendimento, no livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, ele fala sobre a sessão espírita. Então, é perguntado a ele como deveremos entender a sessão espírita. E Emmanuel nos coloca: a sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde, do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, de modo que, entrelaçados todos os pensamentos, na mesma finalidade amorosa e sincera, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de 2 ou mais corações em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor. E pergunta-se: como deve ser conduzida uma sessão espírita, de sua abertura ao encerramento? Nesse sentido, há que considerar a excelência da codificação kardeciana. Contudo, será sempre útil a lembrança de que as reuniões doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade, como as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo, abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais do que para a alma profunda, a grande esquecida de todos os tempos da humanidade. E perguntam: nas sessões, os dirigentes e os médiuns têm uma tarefa definida e diferente entre si? Nas reuniões doutrinárias, o papel do orientador e do instrumento mediúnico devem sempre ser identificados na mesma expressão de fraternidade e de amor acima de tudo. Mas existem características a assinalar para que os serviços espirituais produzam os mais elevados efeitos, salientando-se que os dirigentes das sessões devem ser o raciocínio e a lógica, enquanto o médium deve representar a fonte de água pura do sentimento. É por isso que nas reuniões onde os orientadores não cogitam da lógica e onde os médiuns não possuem fé e desprendimento, a boa tarefa é impossível, porque a confusão natural estabelecerá a esterilidade no campo dos corações. Eu trouxe essas questões para nós refletirmos que uma sessão espírita requer muitos cuidados, digamos até muita experiência para que tudo aconteça de acordo com a intenção, o propósito do plano espiritual. Para isso, a necessidade do dirigente estar, não abrir mão da lógica, como ele fala aqui, do raciocínio e da lógica, Porque quando essas situações acontecem, quando não há um direcionamento, aquela sessão pode perder o objetivo. E para que nós entendamos que pode perder sim o objetivo, nós vamos buscar no livro Cartas e Crônicas, em que o irmão X traz uma experiência conhecida por ele, em que ele chama o grupo reajustado. Então, nós vamos ver agora aqui um grupo de aprendizes do Evangelho, que passam a fazer ali a reunião, e vamos ver os desdobramentos durante anos que aconteceram neste grupo, que não perceberam a finalidade de uma reunião espírita. Mas vamos lendo para compreendermos. Instalara-se o grupo de aprendizes do Evangelho rogando trabalho. Alfredo Saraiva, farmacêutico do bairro, foi aclamado dirigente. Olímpio Caramuru e Otávio Mafra, 2 comerciários prestigiosos, prometiam cooperar. Dona Ofélia e Adão Cunha, velho casal da esquina, suspiravam pelas sessões.
Dona Amanda e Dona Gertrudes ofereciam serviços mediúnicos, né? Eram médiuns. Dona Generosa, viúva desde muito tempo, alegava a necessidade de oração. João Pires, o dono da casa, não cabia em si de contente. Então o grupo se junta para dar seguimento ali a uma célula, né? A um trabalho ali espiritual. 9 pessoas ao todo. Depois da prece inaugural, manifestava-se irmã Clara através das faculdades de Dona Amanda. Afirmava-se confortada, feliz. A formação do conjunto repercutira no além. Instrutores amigos haviam registrado os votos da pequena comunidade. E nós sabemos que os centros espíritas se formavam assim, né? Tudo tem o seu início e ainda tem, na verdade, né? É um pequeno grupo que se forma ali e vai construindo condições de um trabalho, né? E isso se dava em grande porte, né? Pequenos grupos, né? Que iam se formando e que muitos deles, né? Firmaram raízes e acabaram definindo-se como centro espírita, né? Então, os companheiros haviam pedido trabalho e o trabalho não faltaria. Em nome de vários mentores espirituais, ali se achava igualmente interessado em servir. O grupo bem afinado funcionaria como valiosa instrumentação para o socorro celeste. Ninguém receasse, bastariam a boa vontade, a fé, o amor. Esperava assim a harmonização de todos num só objetivo, o objetivo de espalhar o bem. Em torno deles surgiam a ignorância e a miséria, gerando sofrimento. Poderiam fazer muito, distribuiriam consolação, esclarecimento, esperança. As reuniões começaram animadamente. Depois da prece, a leitura evangelizante. Textos preciosos aconselhando esforço e diligência no bem. Então, ali sempre a leitura edificante, a leitura evangelizante, tudo no preparo, né? Textos preciosos. Entretanto, o pessoal parecia não ouvir. Então, prestemos muita atenção, porque isso é para nós, né? É para nós. Esses 9 que se propuseram esse trabalho e que estavam empenhados no trabalho, no momento dos textos, né? Quando as reuniões ali aconteciam, os textos eram preciosos, mas o grupo parecia não ouvir. Tão logo se incorporava a irmã Clara, principiavam as queixas e petições. Dona Gertrudes pedia assistência para o marido, gozador do mundo, que estimava na descrença e no sarcasmo a sua razão de ser. Saraiva pedia passes contra o reumatismo. Então vocês vejam, vamos continuar lendo mais uma parada para que a gente perceba que a entrega num trabalho, todas essas questões vão se aclarando, vão recebendo ali, vamos sendo intuídos para mudanças até de posicionamentos, de atitudes, que acabam favorecendo a melhoria de certas situações que estão acontecendo no nosso dia a dia. Mas o nosso objetivo, né, quando buscamos essa reunião, deve ser como vimos ali, o grupo se reunia para distribuir bênçãos e não para ficarem presos às suas próprias dores cotidianas. Então, vamos lá. Saraiva pedia passes contra o reumatismo. Caramuru insistia por alguma proteção ao estabelecimento em que se mantinha empregado. Então dirigiam perguntas à irmã Clara, ao espírito que se comunicava. Eram tempos de muita liberdade, eram tempos ali do início, né, dessas comunicações, os grupos eram pequenos, não havia ali uma coordenação mais assim, efetiva. Então, acabava proporcionando essa intimidade exagerada com o espírito comunicante, em que as pessoas acabavam
estando ali simplesmente pensando nos próprios problemas ou naqueles problemas junto ali do seio familiar, né? Cunha solicitava ajuda para sua loja de armarinho. Precisava de fregueses. Os tempos andavam bicudos e os impostos subiam, constringentes. Dona Generosa perseverava implorando numa comunicação direta com o filho desencarnado. Então, questões de imaturidade, de infantilidade de cada um de nós quando não compreendemos, né? Que uma sessão mediúnica ela tem o seu curso e tudo aquilo que é previsto pelo plano espiritual para que aconteça, eles encaminham. Então, se fosse para o bem e se o filho estivesse em condições de uma comunicação, isso acabaria no momento decidido pelo plano espiritual, que seria o melhor momento, isso aconteceria de uma forma natural. Irmã Clara, espírito afável e benevolente, amparava a todos como podia. Valorosa e otimista, voltava ao intercâmbio de semana a semana. Todavia, o ambiente era o mesmo. Mafra lembrava a necessidade de receber uma indicação eficaz para a perna direita. Desde que fora arrubaroado por um automóvel, vivia capengando. Pires rogava passes para 2 tios que se achavam em desalento. Quando a mensageira ocupava o aparelho mediúnico de Dona Gertrudes, Dona Amanda reclamava: "Eu também sou filha de Deus." Né? Então, vocês vejam aqui a imaturidade, porque era Dona Amanda e Dona Gertrudes, que estavam ali disponíveis, né? Que tinham ali a condição da manifestação mediúnica. Mas quando a irmã Clara optava naquela noite pela Gertrudes, a outra reclamava: "Também sou filha de Deus." Estamos ouvindo o que somos nós enquanto e ainda somos, né? Por isso é preciso abrir a nossa mente para uma compreensão mais profunda dos objetivos de uma reunião espírita, e descontava as noites em que não podia incomodar a benfeitora. Pedia recursos contra a sua antiga doença do estômago, deprecava a proteção para os 2 netos endiabrados na escola, rogava concurso para a filha obrigada a suportar um esposo rixento e infiel. Irmã Clara recorria à lei das provas, asseverava o impositivo da luta, indispensável ao aperfeiçoamento. Reportava-se ao próprio Cristo, que não pudera furtar-se à cruz. Os circunstantes comoviam-se. Dona Ofélia e Dona Gertrudes enxugavam lágrimas de emoção. Reconstituída, porém, a assembleia, continuava o petitório. Caramuru dizia-se fatigado. Não se aguentava sobre as pernas. Dona Amanda lamentava-se da gastrite. Mafra declarava-se cada vez mais coxo. Quando o grupo completou o 10º aniversário de existência, a orientadora espiritual notificou que tentaria começar a obra de caridade do círculo. Porque até então eles estavam fechados neles mesmos, 10 anos. Reuniria os pensamentos dos amigos numa só vibração de otimismo e confiança a favor da velha irmã enferma. Deviam estar habilitados à prestação do auxílio. Que todos orassem e se fortalecessem mentalmente, cooperando. Chegada a noite do serviço, Clara compareceu esperançosa. Pela primeira vez, a protetora pediu, porque até então ela só ouvia petitórios. Rogou a todos a necessária concentração espiritual de energias a benefício da doente.
Ela, Clara, seria a portadora das forças curativas para a pobrezinha. Quando, porém, se preparava para a tarefa, eis que Dona Ofélia solicitou um passe para a dor de cabeça. Entendamos o que estava acontecendo. A irmã Clara, através da médium, né? Aqui ela não cita qual seria a médium nesta noite, através da médium estava distribuindo auxílio, né? Então ela tinha um propósito naquela noite, que todos se voltassem para aquela pessoa que estava necessitada. Era um pedido da irmã Clara. Mas a Dona Ofélia, uma participante desse grupo há 10 anos, né? Solicitou um passe para a dor de cabeça. Dona Generosa reclamou a mensagem que aguardava. Saraiva perguntou se poderia usar o iodo em doses mais altas. Era o farmacêutico, né? Dona Amanda asseverou que o genro se fizera insuportável, implorando por isso algum trabalho de desobsessão. Antes da prece final, o dirigente indagou: o benefício à nossa enferma ausente foi realizado, irmã? Então, vocês vejam que o dirigente permitiu que isso acontecesse, não é? Vamos raciocinar juntos. Havia um dirigente, evidentemente, toda reunião espírita tem um dirigente. Quando termina todo esse petitório, ele pergunta para o espírito Clara: o benefício à nossa enferma ausente. Aliás, vamos explicar melhor. A enferma estava ausente, iam todos concentrar-se para emitir através ali, que seria um polo. A irmã Clara, ela mesma disse, ela se faria um centro de forças, captando os bons pensamentos, captando as boas vibrações, é assim que se dá, assim que se processa, e emanaria, né? Ela seria o foco distribuidor dessas bênçãos captadas através dos pensamentos, da entrega de todos, que se concentrariam a benefício da irmã ausente que estava muito doente, necessitando do conjunto, do auxílio de todos. E ele pergunta então, né, se a irmã ausente tinha sido ajudada. Clara, gentil, explicou que não conseguira. O grupo estava cheio de necessidades e dores. Alguma peça ali funcionava mal. Traria por esta razão um inspetor. Realmente, na sessão seguinte, um inspetor apareceu. Inspetor seria assim um espírito de condição para dar ali diretrizes a esse grupo que estava desestruturado, né? O irmão Cláudio incorporou-se em Dona Gertrudes e falou firme: meus amigos, o Espiritismo é doutrina de progresso. Durante 10 anos consecutivos, vocês foram auxiliados para aprenderem a auxiliar. Sim, sim, comentou Saraiva desapontado. Irmã Clara está conosco. Reconheço, ajuntou o visitante sem agressividade. Reconheço que a nossa amiga, que é a irmã Clara, né, é um raro exemplar de carinho e paciência. Entretanto, segundo me parece, a lei que extinguiu o cativeiro no Brasil é de 13 de maio de 1888. Clara é nossa irmã, não é escrava. Esqueçamo-nos um pouco, arejemos a cabeça para que o coração consiga trabalhar. Quem realmente pratica o dom da caridade, encontra a caridade para si. O silêncio pesou por minutos. Que mais nos aconselha, amigo? Tudo está dito, esclareceu Cláudio sem afetação. Que Deus esteja conosco, falou Saraiva solene. O instrutor fixou um gesto de despedida e rematou: que Deus permanece conosco, não há dúvida. É preciso saber, porém, se estamos de nossa parte com Deus.
Cláudio retirou-se, irmã Clara voltou a entender-se com os amigos, mas naquela noite o quadro surgia outro. Dona Generosa silenciou sobre a vinda do filho, Mafra resignou-se com o defeito físico, Dona Amanda não se referiu à úlcera gástrica, Saraiva conformou-se com o reumatismo, Caramuru não pediu para a casa em que trabalhava, Cunha esqueceu a loja, Dona Ofélia aliviara a cabeça, Pires calado parecia enfim satisfeito com a sorte dos familiares. Terminada a reunião, o diretor perguntou com humildade à mentora da casa se tudo estava bem. Irmã Clara, paciente, informou: creio que o nosso inspetor resolveu o problema. Graças a Deus. E todos os companheiros preocupados repetiram a uma voz: graças a Deus. Né? Então, Deus permita que todos consigamos entender justamente como devemos nos portar para que a caridade realmente se efetive e que não continuemos vivendo apenas em torno do nosso umbigo, né? Que essas reflexões nos auxiliem a pensar, a refletir. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo As Dores da Alma. Vamos ler sobre a irresponsabilidade. Somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Fazer os outros seguros e felizes é missão impossível de realizar, se acreditarmos que depende unicamente de nós a plenitude de sua concretização. Se assim admitimos, passamos a partir de então a esperar e a cobrar retribuição. Em outras palavras, a reciprocidade. Não seria mais fácil que cada um de nós conquistasse sua felicidade para que depois pudesse desfrutá-la convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo? Qual a razão de a ofertarmos aos outros e, por sua vez, os outros a concederem a nós? Por certo, só podemos ensinar ou partilhar o que aprendemos. Assim disse Pedro, o apóstolo: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Isso é em Atos 3:6. Dessa maneira, vivemos constantemente colocando nossas necessidades em segundo plano e, ao mesmo tempo, nos esquecendo de que a maior de todas as responsabilidades é aquela que temos para com nós mesmos. Os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse feito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que não estão sob nosso controle. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Aí vem uma questão do Livro dos Espíritos, eu vou ler para vocês. Questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Os espíritos respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações,
O espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isso é, inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe aos olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixe de se conservar livre de quaisquer peias. Portanto, é inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha, e para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Entretanto, há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel e censuram tudo e todos, menos eles mesmos. Recusam sistematicamente a responsabilidade por suas desventuras, atribuindo a culpa às circunstâncias e às pessoas, bem como não reconhecem a conexão existente entre os fatos exteriores e seu comportamento mental. No íntimo, essas pessoas não definiram limites em seu mundo interior e vivem num verdadeiro emaranhado de energias desconexas. Os limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser nossos direitos pessoais. Nossas demarcações estabelecem nosso próprio território, cercam nossas forças vitais e determinam as linhas divisórias de nosso ser individual. Há um espaço delimitado onde nós terminamos e os outros começam. Algumas criaturas aprenderam desde a infância o senso dos limites com pais amadurecidos. Isso os mantém firmes e saudáveis dentro de si mesmos. Outras, porém, não. Quando atingiram a fase adulta, não sabiam como distinguir quais são e quais não são suas responsabilidades. Muitas construíram muros de isolamento que as separaram do crescimento e da realização interior, ou ainda paredes com enormes cavidades que as tornaram suscetíveis a uma confusão de suas emoções com as de outras pessoas. Limites são o portal dos bons relacionamentos. Têm como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Visam também evitar que sejamos constrangidos a não confiar em nós mesmos. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Aceitar o princípio da responsabilidade individual e estabelecer limites descomplica nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo o que acontece ao nosso derredor. Escolhendo com responsabilidade e sabedoria, poderemos transmutar, sem exceção, as amarguras em que vivemos na atualidade. A autorresponsabilidade nos proporcionará a dádiva de reconhecer que qualquer mudança de rota no itinerário de nossa viagem cósmica dependerá invariavelmente de nós. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações culpando os outros é denominado imaturo. Nosso modo de pensar atrai nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolher.
Evitar não pensar é também uma escolha. Portanto, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionarão a textura da nossa existência. Quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado. E, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, cônjuges, filhos, parentes, amigos e conhecidos, porque certamente ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma, mas se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros. Considerando que nossas atitudes são como grãos de areia e repetindo-as com certa regularidade, criaremos pequenos montes. Tudo se inicia com diminutos grãos de areia. Inicialmente, formam uma colina, logo depois um morro, e com a constante repetição dessas mesmas atitudes, erguem-se enormes montanhas e, finalmente, uma cordilheira. Somos responsáveis por tudo o que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Aí vem a questão 860 do Livro dos Espíritos. Pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que pudesse contribuir para um mal ainda maior. Assim sendo, os espíritos sábios afirmam que a mudança do nosso destino somente ocorre quando realmente assumimos a responsabilidade por nossa vida, usando de determinação e vontade. Essa transformação, entretanto, não é realizada de um momento para o outro, ou mesmo não se trata de um simples querer caprichoso. Em verdade, é o produto de uma sequência de escolhas ao longo de inumeráveis experiências e acontecimentos. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações culpando os outros é denominado imaturo. O homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de conduta moral. Já alcançou um certo grau de independência interior e faz seus julgamentos, baseados em sua autonomia. Os amadurecidos atingiram um bom nível de relacionamento consigo mesmos e, consequentemente, com os outros. Por isso, resolvem facilmente tanto os conflitos internos como externos. Dessa maneira, assumem a responsabilidade que lhes competem e estão despertos para a realidade. A fase primordial da vida se inicia na total inconsciência e, a partir de então, o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante rumo a uma cada vez maior consciência de si, isso é, a crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas. As criaturas começam a notar primeiramente os princípios que lhes parecem vir de fora e depois, no decorrer de seu progresso espiritual, percebem que tudo se encontra em sua intimidade. Não é o mundo que se transforma. O que acontece é que eles mudam de níveis de consciência, alterando o mundo em si mesmos. Em virtude disso, o emérito pensador e escritor espírita Leon Denis resumiu e estruturou, de modo coerente e homogêneo, que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no hominal e, por fim, atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento a seu processo evolutivo pelo universo infinito. A proposta do despertar das almas é antiquíssima.
e é encontrada em diversas passagens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, incomparável divulgador da Boa Nova, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, assim se reporta: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Despertar, entretanto, é condição inadiável para que atinjamos as verdades transcendentes, reavivando em nós a consciência para os objetivos essenciais da eternidade. Todos os esforços da criatura servem a um único objetivo: torná-la mais consciente, isto é, ampliar o seu próprio modo de ver as coisas. Não nos esqueçamos, pois, de que a evolução de nossas almas nada cria de novo. O que ela faz é melhorar progressivamente nossa visão sobre aquilo que sempre existiu. Sobre essa questão, os espíritos superiores asseveram com muita sabedoria que a alteração no rumo dos acontecimentos provocada pelo homem pode dar-se se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Portanto, não poderá haver maturidade vivencial sem que o indivíduo se conscientize plenamente de seu livre-arbítrio, de que tudo o que sofre e goza, percebe e experimenta, nada mais é do que o reflexo de si mesmo. Então, na leitura passada, nós analisamos como tentamos conduzir as pessoas e os seus comportamentos por causa do nosso orgulho. Hoje podemos entender um pouco melhor o mecanismo que nós usamos de olhar para fora, tentando justificar tudo o que nos acontece como culpa dos outros e do mundo. E aí nos esquecemos facilmente da nossa grande responsabilidade por tudo que assumimos antes de encarnar, única e exclusivamente que iríamos trabalhar pelo nosso próprio aprimoramento. Eu achei interessante fechar essas duas leituras com uma orientação de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 175, uma orientação muito lúcida sobre cooperação. Capítulo 175. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Essa é uma passagem de Atos 8:31. Deixa eu falar os detalhes dessa passagem, que vai ficar bem mais fácil para a gente entender a mensagem. Nesse momento, a perseguição de Saulo estava a pleno vapor. E Filipe, todos os apóstolos estavam viajando para pregar o evangelho. Filipe escuta um anjo do Senhor que diz: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém a Gaza. Era um caminho que pouca gente usava. Ele se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Ele era um alto funcionário, tesoureiro, administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Ele correu para perto da carruagem, ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele responde: como eu posso entender se ninguém me explica? Então Filipe subiu na carruagem a pedido dele e sentou-se e conversaram. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era essa: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado, foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário pergunta: me explica uma coisa, de quem esse profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. E enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água, e o funcionário pediu para ser batizado. Então vem agora a orientação de Emmanuel.
Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde a ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que por sua vez fez questão de prender os ensinamentos de que era divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando o anjo do Senhor o mandou para o caminho de Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem entender. Entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não nos esqueçamos, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Felipe a pé. Muito bom, né? Boa semana a todos.